Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Autismo na Prática com Rodrigo Brunel. Toda segunda-feira, às 6h06, ao vivo no YouTube. Uma nova aula prática para contribuir fortemente com a sua jornada de aprendizado, para que você possa levar adiante essa missão e ajudar cada vez mais crianças e jovens diagnosticados com transtorno do espectro do autismo. Hoje, o objetivo é ensinar você sobre prescrição de atividades físicas para crianças e jovens autistas, principalmente com nível 3 de suporte e que envolve situações de agressividade. Sim, isso mesmo. Eu quero trazer para você o poder das atividades físicas como algo novo que pode sim transformar a vida dessas crianças e desses jovens. Na aula de hoje, eu só vou dar um spoilerzinho aqui para você, enquanto você vai se inscrevendo aqui no canal, ó, aula prática, hein? Aula prática aqui. Vou trazer uma situação de um adolescente autista, mas calma, já eu falo para você. Antes eu quero fazer uma preparação aqui com você. Quando se fala em autismo, a maioria das pessoas pensam somente que são autistas, que os autistas são agressivos, que envolvem situações adversas. Não, não, não. Nem todo autista ele está apresentando características de agressividade. É um percentual baixo em si. E mesmo nesse percentual baixo, a maioria dos profissionais querem estar trabalhando, querem estar estimulando. A maioria dos profissionais não pegam este público em específico. E a maioria dos pais também, infelizmente, eles acham que, Rodrigo, não tem solução. Ele vai ser assim até o final da vida. Mas calma, eu vou mostrar para você ao contrário. E meu objetivo aqui é fazer com que você que é profissional, você que é estudante da área, você pegue esses ensinamentos e você replique para ajudar esse público em si. Eles precisam do seu apoio. E os pais, os familiares que estão assistindo essa aula aqui, poxa, aqui vai ser uma nova perspectiva eu mostro como dar resultado em si na prática. Mas como eu estou falando sobre a prática, eu quero que você, na verdade, a gente vai direto ao ponto em si. Aqui é uma situação em específico. Antes de eu soltar esse vídeo, que eu vou fazer toda uma narrativa, eu quero trazer uma situação para você. A maioria das pessoas, quando vão prescrever uma atividade para uma situação como essa, de um adolescente com 14 anos de idade, diagnosticado com autismo, nível 3 de suporte, apresentando situações de agressividade ao meio das aulas, as pessoas querem fazer algo mirabolante, várias atividades. Querem pegar aqui um papel, querem prescrever aqui atividade 1, atividade 2, 3, querem prescrever 30 atividades para ele fazer em uma única aula. Poxa, será que isso vai dar certo? O pessoal está esquecendo que o básico é o que funciona. E eu vou explicar aqui, ó, para você, o passo a passo, o básico é o que funciona. E você vai pegar essas orientações, a tarefinha para você. Pega essas orientações que eu estou trazendo aqui e você vai replicar aí no dia a dia, seja com seu filho, seja com seu aluno. Replica, compartilha comigo como é que tá sendo os resultados em si. Não vai ser uma linha reta, não vai ser uma receita de bolo, mas você vai pegar os gatilhos, você vai pegar as estratégias em si e vai conseguir levar aí para a prática. Não quer dizer que vai dar certo com todos, mas com os poucos que der certo, poxa, já valeu a pena. Já valeu a pena meu investimento, meu tempo em si, para ensinar isso aqui para você. E aqui eu vou trazendo uma situação específica, presta bem atenção. Nessa situação aqui em específica, como eu falei, 14 anos de idade, nível 3 de suporte, envolve situações de agressividade. Aqui, este meu aluno, ele já está há mais de um ano comigo. Quando ele começou, ele batia a cabeça na parede. Quando ele começou, ele ficou ali um ano e 2 meses treinando de segunda a sábado. Todo dia, de segunda a sábado, 6 vezes por semana, eu atendia ele 1 horinha. E ele apresentava situações de bater a cabeça na parede, a todo momento, de minuto em minuto, minuto em minuto. E aí a gente conseguiu ter um grande resultado, reduzimos essas batidas da cabeça na parede. Ele estava super bem fazendo as atividades, só que teve uma recaída. Algumas pessoas vão falar, Rodrigo, teve uma regressão. Não, teve uma recaída ali, de algumas situações que estavam acontecendo no dia a dia, mas eu não vou trazer esses pequenos detalhes, porque o objetivo é ser uma aula enxuta e a gente ir direto para a própria atividade. Mas aqui, ó, nessa situação, o que estava acontecendo com ele? Ele estava querendo forçar o vômito. E lá atrás de mim, do meu lado direito na tela ali, tem um banheiro. E o que acontece? Nas costas do meu aluno em si é a porta de entrada. Eu vou fazer toda uma narrativa do vídeo aí. E aí, nessa situação, ele só
saía do carro do pai dele e já vinha direto para o banheiro. Fazer o quê? Forçar o vômito. Não é enfiar o dedo na goela, na garganta e vomitar. Não, ele enfiava isso aqui, ó. Se deixasse, era mão, era punho, era um antebraço. E por dentro já estava machucado em si. Eu assim, para aí. Eu preciso, além de prescrever, de executar as atividades com ele, essas atividades também vão ajudar o quê? A mudar o foco. Esse é o objetivo. E aquilo que eu fiz lá atrás, quando ele batia a cabeça na parede, é a mesma situação que eu estou aplicando nesse exato momento. Mas esse vídeo, eu provo algo para você. Dá certo. Que dá certo as atividades. Eu vou fazer toda uma narrativa em si. E eu quero que você seja detalhista nos pequenos detalhes em si. Eu quero que você foque na minha expressão, no meu comportamento, no comportamento do próprio aluno, que isso vai ser importante também você ver que a gente não pode ceder a qualquer momento. Mas vamos fazer o seguinte, vamos direto ao ponto. Aqui ele está fazendo uma atividade de transportar o bambolê de um lado para o outro. Presta atenção. Já vai envolver uma situação bem pesadinha aqui no começo. Mas presta atenção no vídeo que eu vou soltar aqui. Presta atenção nos detalhezinhos. Esses detalhezinhos são muito importantes. Vamos lá. Olha só. Opa! Ó, o que acontece aqui? Ele está pegando o bambolê lá do ponto A com a professora e ele está levando para o ponto B. Pega no ponto A e leva para o ponto B. Só isso, mais nada. Prestou atenção no que aconteceu lá, certo? Ah, por que está acontecendo aquela situação? Porque ele quer ir lá no banheiro, ele quer ir lá forçar o vômito. E se ele ir lá forçar o vômito, ele vai, deixa eu dar uma pausa aqui, ele já está machucado por dentro. Em casa, o pai faz as manobras de contenção em si para evitar de deixar ele ir lá até o banheiro. Rodrigo, mas ele não quer vomitar aqui no seu espaço, forçar o vômito aqui onde está fazendo as atividades? Não, isso é um ponto positivo. Ele é esperto. Aqui se trata também, ele é não verbal também, mas ele começou a compreender bem os comandos. Claro, aqui já está mais de um ano fazendo as atividades comigo, mas vamos seguir aqui a estratégia da própria atividade. A todo momento você tem que ficar atento, atenta nas mãos em si, questão de cabeçada, para também não poder se machucar. E também ele não ir lá nas estruturas de ferro, às vezes dar uma mãozada e poder estar se machucando. O objetivo aqui é reduzir o tempo ocioso. Ele está pegando o bambolê do ponto A, está levando para o ponto B. Muito bem. Está indo bem, seu Vincenzo. A todo momento eu converso com ele. O que eu estou falando para ele? Vincenzo, você é um cara maravilhoso. Você é incrível. Você é sensacional. Eu, Rodrigo, eu amo você. A gente ama você. Você está aqui para fazer as atividades. Você gosta de vir aqui. Você é um cara incrível. Sempre falando palavras positivas, positivas. E sempre que eu verbalizo isso, eu vejo que ele se emociona. Ele até mesmo chora em si. E aí, só que aqui, ó, quando eu comecei, você viu que eu tive que ficar ali como segurança, para impedir que ele fosse lá para o banheiro. E a ideia é ser resistente, não ceder nesse momento, e a gente ir trazendo essas atividades, que é o próprio bambolê, dele ir lá pegar e trazer até o ponto B, para quê? Para reduzir o tempo ocioso. Então, uma atividade simples, simplesinhas. O simples é o que funciona. Em alguns momentos, assim, ó, você vê que eu já estou do lado dele. Eu já não estou mais lá de segurança. Então, o que eu faço? Eu não vou ficar às 10, 20, sei lá quantas repetições a gente vai fazer aqui de segurança. Não, eu vou criando escala. Eu comecei aqui como segurança, aí de frente quer dizer, de frente para ele não ir lá até o banheiro. Aí depois o que eu fiz? Eu já fui me afastando para ver se ele vai adquirindo, pegando os ganchos, os gatilhos em si, e eu falo assim, Vincenzo, volta para o bambolê, Vincenzo, vamos fazer atividade. Então, vou criando variações em si para não ficar a aula inteira só de segurança e até mesmo criar uma própria resistência ali no aluno em si. Vamos lá. Ainda nessas repetições, envolve muita questão de força em si, a todo momento eu gosto muito do contato, do abraço, do carinho, falar palavras positivas, igual eu falei ao início do vídeo em si, mas você tem que tomar cuidado com as mãozadas. E a questão do abraço, eu vi que foi algo que ajudava a desacelerar ele também.
Porque aqui eu não estou falando uma situação de primeira aula, estou falando já há mais de um ano em si, e aqui é uma pequena decadência que a gente teve nesse presente momento, que foi ali praticamente umas 3 para 4 semanas, para depois conseguir aí estabilizar ele, deixar ele tranquilão, que é os vídeos que eu vou estar mostrando ali na própria sequência. Sempre falando com ele, sempre direcionando ele para a própria atividade em si, para ele ir lá para o ponto A. E também algum gatilhozinho, algumas vezes eu trago algum gatilho. Por exemplo, eu sei que ele quer ir lá no banheiro, forçar o vômito. E eu chego e digo, não, calma, quer ir lá, mas primeiro pega o bambolê. É uma sacada. Até ele ir lá pegar o bambolê e trazer, ele acaba esquecendo, que era isso que acontecia ao longo das atividades em si. Então são estratégias aí excelentes. Vamos acompanhar mais alguns minutinhos aqui o vídeo. Temos mais uns 3, 4 minutinhos aqui, até apresentar um resultado bem bacana aí para você. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal, depois vai compartilhar esse vídeo com outras pessoas também, outros pais, outros profissionais. Aqui é uma situação que a gente precisa ser persistente, é a persistência. Persistência para apresentar o resultado. E olha como ele faz certinho a atividade. Olha isso. Fez certinho a atividade. Vamos voltar aqui o vídeo aqui para mim. O que acontece? Aqui praticamente o vídeo rolou durante uns 4 minutos, 4, 5 minutos em si. No começo, envolveu bastante de força. Eu tive que fazer força, tive que ser resistente para evitar dele ir lá no banheiro se automutilar, tá forçando o vômito em si. E, como falei, já estava todo machucado por dentro. Então, eu trouxe a atividade física, uma atividade simples em si. Não é uma atividade simples, na verdade, é uma atividade complexa. Não é qualquer autista que consegue fazer, não é qualquer. Aqui, uma situação de nível 3 de suporte, não verbal, envolve situações de agressividade, e eu trouxe esse simples fato de ponto A, vários bambolês. Ponto B, levar o bambolê lá. E ali, como eu mostrei para você, e aqui eu mostrando para você, envolve a questão de ter noção, de pegar o bambolê com a professora em si. Ah, Rodrigo, mas por que ele não queria bater nela, fazer algo nesse sentido? Porque ele queria ir lá no banheiro. Se eu invertesse e colocasse a professora lá na porta do banheiro em si, aí ia envolver situações ali contra a própria professora. Então, assim, professora, fica lá do outro lado e eu fico aqui, eu seguro aqui as pontas em si, você só entrega o bambolê. Então, olha só, trabalhando concentração, foco, atenção, início, meio, final da atividade. Pega o bambolê aqui do ponto A na mão da professora, caminha em linha reta e leva lá no ponto B, colocando em volta do cone. E muitas vezes ele colocava do lado de fora, eu acho que nem mostrou no vídeo aqui, mas ele colocava do lado de fora do cone, eu conseguia cobrar dele. Eu assim, calma aí, é aqui, ó, quer dizer, fora do alvo ali. Eu assim, calma aí, pega aqui o bambolê e coloca ali de novo. Então, estou estimulando o próprio cognitivo dele. E um parênteses aqui para você. Lá atrás, quando ele batia a cabeça na parede, a gente ficava a aula inteira, 1 hora, só fazendo isso, pegando o bambolê do ponto A e levando para o ponto B. Para quê? Reduzir o tempo ocioso. E nessa aula aqui, você viu que ao início ele teve uma certa resistência, ele estava com hiperfoco de querer ir lá no próprio banheiro, reduzir o tempo ocioso, ocupando o tempo dele com esses bambolês, de pegar aqui do ponto A e levar para o ponto B. E a gente ficou a aula inteira fazendo isso. E como é que ele foi para casa? Tranquilão. E ao longo dessas aulas, ele fazendo essa caminhadinha, saindo do ponto A para o ponto B, caminhando com bambolês para lá e para cá, foi algo que deu certo, foi algo que teve um interesse nele. E meu objetivo lá atrás, já solto outro vídeo aí bem bacana da evolução dele e outras estratégias. Então lá atrás, a minha estratégia. Opa, fugi da tela. Lá atrás, a minha estratégia era encontrar uma única atividade que desse certo para ele. Por quê? Eu entregava qualquer objeto em mãos para ele. Dava uma bolinha de tênis. Ele nem pegava na mão, ele soltava. Eu entregava um bambolê. Ele nem pegava, não tinha firmeza nos dedos, nas mãos. Eu colocava aqui no antebraço, ele só largava. Ele ficava caminhando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Passava um minutinho, queria ter a parede e bater a cabeça na parede.
passava mais um minuto, ia lá fazer uma intervenção, passava mais 1 minuto, 30 segundos por aí, ia de novo. E gritando, e estereotipando, e caminhando para um lado e para o outro, sem nenhuma função específica. Então, ao invés de eu querer aqui, ó, eu vou ter que fazer 10 minutos de alongamento, vou ter que fazer 5 minutos de mobilidade, vou ter que fazer isso, aquilo outro, depois eu vou fazer esse circuito. Pega esse planejamento aqui e esquece, não dá certo nesse formato. Talvez vai funcionar com uma meia dúzia de alunos em si, mas com essa situação, você precisa fazer o quê? Trazer o poder da atividade física para reduzir essa agressividade dele, e quando ele caminha para um lado e para o outro, como eu falei, reduzir o tempo ocioso, fez ele focar na própria atividade, fez ele demonstrar interesse pela atividade e automaticamente liberava a endorfina, o hormônio do bem-estar. E aí, nesse simples fato de ficar endorfinado, quando ele chegava com um nível elevado de agressividade, e quando terminava as aulas, que ele ia para casa, poxa, tranquilão, dormia bem, ia tranquilo dentro do carro para casa, não tinha situações de agressividade, até mesmo ansiedade que ele tinha em si, queria as coisas tudo muito rápido, tudo para ontem, acabou reduzindo. Poxa, isso é um resultado sensacional. Ó, o pessoal que está acompanhando aqui, se não se inscreveram no canal, se inscreve. E eu quero compartilhar aqui uma outra variação da atividade. Essa variação aqui da atividade, olha só. Vamos ver aqui. Cadê? Essa variação da atividade, eu falo para você que eu consegui colocar em prática quando? Praticamente depois de 1 ano e meio. 1 ano e 2 meses ele fazendo atividade de segunda a sábado. Aí depois passou alguns meses em si, teve essa situação de querer forçar o próprio vômito. Aí a gente conseguiu encaixar aos poucos essas variações dessas atividades que eu vim ensinar aqui para você. Mas se eu tivesse encaixado lá no começo, não dava certo. E eu sei que muitas vezes os pais, os profissionais querem tudo para ontem. Querem fazer as coisas tudo muito rápido. Querem variações de atividades. Para de querer criar muitas coisas em si. É o simples que funciona. E aí, só para martelar aqui, em alguns profissionais e também em alguns pais, sim, eu fiquei 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, mais especificamente, só fazendo atividade com o bambolê dele. Colocava aqui 80 bambolês ao início da sala. Ele deslocava uma distância ali de uns 15, 18 metros mais ou menos e levava o bambolê para o ponto B. Voltava a caminhar. 1 hora, para lá e para cá. Rodrigo, 1 hora? Que chato, a mesma atividade. Não é chato. Isso fez ele fazer o quê? Reduzir as batidas da cabeça na parede. Fez ele trabalhar a concentração, ter o foco, a concentração estimulada, conseguir ter interesse pelas atividades, reduzir a agressividade, vir contente para as aulas, querer vir todos os dias em si fazer atividade, ir para casa tranquilão, conseguir emagrecer. Poxa, é um baita resultado. É o simples que funciona. Depois de tempo, a gente vai criando variações. Mas eu não fico olhando para o meu aluno só para aquela primeira aula, para aquela primeira semana, para aquele primeiro mês. Eu fico olhando numa estimativa aí a médio e longo prazo. Nessa situação, mais a longo prazo em si. Olhei lá para daqui a 1 ano, para ele estar fazendo variações de atividades. Porque lá no começo, eu tentei fazer algumas variações, não dava certo. E o excesso de estímulo ia trazer uma regressão, ou melhor, não ia trazer um interesse nele pela própria atividade. Então, pega algo que dá certo e fica replicando. Depois, com o tempo, você melhora. E aqui a gente segue aquela estratégia do ponto A e o ponto B, que é o que deu certo lá atrás. Para ele fazer atividade, para ele executar as repetições, se eu falasse simplesmente aqui, ó, ou melhor, nessa situação estamos fazendo o circuito. Sobe em cima da caixa, em cima do bozu, levanta a perna para passar em cima do step, tem algumas barreirinhas, alguns obstáculos. Se eu simplesmente direcionasse, ele não ia fazer. Obviamente, isso não ia fazer. Se eu pegasse só na mão dele e ficasse contornando o circuito para lá e para cá, ele ia fazer 1, 2 repetições, mas a tendência dele querer dispersar era gigantesca. Mas quando eu trouxe essa situação de pega o bambolê do ponto A e leva para o ponto B, deu certo, porque era aquilo que ele fazia. E essa situação de ter um bambolê em mãos é como se fosse algo que tivesse cumprir. Ó, tá aqui e leva lá. E para ele levar lá, ele está focado em levar lá no ponto B. Mas aqui ao meio tem vários obstáculos.
tem as atividades de mobilidade, agilidade, trabalha equilíbrio, trabalha coordenação, várias coisas em si, mas ele está focado em entregar lá no ponto B. E aqui ao meio eu estou criando essa ponte para estimular ele. Agora a gente volta de novo para o ponto A. Rodrigo, mas tu tem que sempre trazer ele na mão? Não. No começo das atividades, sim, segurar na mão dele, mas depois você vai dando os comandos para ele, só apontando, você vai se afastando, que é aquela situação no primeiro vídeo que eu fiz. Eu saí de segurança, fui para o lado e comecei só a verbalizar, só a direcionar, só a apontar, ó, volta lá e pega o próprio bambolê. Mas no começo você tem que ficar fazendo isso aí, ó, segurar na mão e vamos trabalhar repetições, repetições, repetições. Vamos deixar rolar aqui mais um pouquinho para você prestar atenção aí na situação em si. Como eu falei, envolve agressividade, certo? Aqui ele já está no momento tranquilo, lá atrás envolvia muito, agora ele está fazendo bem as atividades em si. Uma orientação muito bacana é você ficar atento, somente naquela situação, naquele momento que ele vinha passando lá atrás, já solto outro vídeo, onde envolvia agressividade, seja contra o próprio corpo dele e contra terceiros, no caso, contra a minha própria pessoa, que eu estava como treinador dele. Então, você está aqui, de frente para o aluno, você tem que ter uma atenção plena. Você bobeou, olhou aqui para um lado, olhou ali para o outro, você vai levar uma mãozada. É aqui. Ah, Rodrigo, mas está pegando fogo lá. Se você olhar para lá, vai pegar fogo aqui também. E olha só, mais uma outra variação aqui para você. Ó, na escadaria. Aqui na época a gente estava numa reforma, fazendo o segundo espaço em si, o mezanino. Tá ficando legal ali o espaço. A gente estava colocando algumas proteções aqui, só não tem a tela do lado. Mas olha só, que bacana isso aqui, ó. O que eu quis fazer aqui? Variações. Subir escada, trabalhar o tônus muscular, trabalhar a tensão dele. Opa, descer a escada, será que ele está bem atento? Porque na época eu já estava levando ele para a rua, para fazer a caminhada em si. Eu levando ele para a rua, vou anotar aqui algo bem bacana para falar para você, minhas anotações. Quando eu estava levando ele para a rua, eu via que ele olhava muito para frente e esquecia dos buracos, esquecia do meio-fio em si. Então, assim, para aí, agora aqui, um ano e meio mais ou menos, é o momento da gente trabalhar outras situações, que ao meio do caminho, tipo aquele circuito anterior que eu fazia ali, eu colocava algum bastão ao chão, colocava alguns bambolês, alguns objetos afastados, aleatórios, soltos ao chão. Para quê? Para ele poder se atentar naquilo que tinha ao chão, para evitar de tropeçar, para evitar de cair. Pô, o cara desse tamanhão, se ele cai, ele se machuca. O rosto em si, ele ainda não tem aquela atenção de, opa, tropecei, vou cair e colocar a mão à frente para se proteger. Mas com esses estímulos aqui, ajudando fortemente. E aqui, ó, eu quis criar uma outra variação, que é, ao invés de entregar o bambolê, poxa, depois de um ano e meio, eu consegui entregar o chapeuzinho chinês, que é aquele conezinho, ó. E novamente, ponto A e ponto B. É o que deu certo para ele ter interesse pela atividade. E por falar em ponto A e ponto B, parei, antes de eu seguir com essa atividade, algumas pessoas vão questionar assim, ah, Rodrigo, mas sempre ponto A e sempre ponto B? Para ele, sim. Sempre ponto A e sempre ponto B. E para vários outros alunos, seja crianças ou jovens que eu atendi e que eu oriento os pais hoje a fazer essa atividade, e os profissionais, é o que dá certo, ponto A e ponto B. Porque quando não tem ponto A e ponto B, principalmente aqueles que têm um nível elevado de hiperatividade, aqueles que não têm uma concentração boa em fazer a própria atividade, eles dispersam com facilidade. E na situação dele, para ele se interter, para ele ser participativo na atividade, é ponto A e ponto B. Ó, conezinho, pega aqui, leva lá. E ao meio desse levar lá, ele está focado em levar lá. E ao meio desse levar lá, ele está subindo escadas. Ele está passando por algum obstáculo, está trabalhando a coordenação motora em si e está atento. E outro detalhe, muito importante que eu não compartilhei com você, uma situação muito legal, tanto no bambolê quanto aqui nesses objetos. Eu comecei a espalhar. Lembra que lá atrás eu colocava 80 bambolês e ele levava um para lá, depois vinha buscar o outro, levava outro para lá, até acabar, e quando acabava eu ia correndo lá pegar vários bambolês e trazer aqui. Mas eu fiz algo muito interessante para ele entender quando termina a atividade.
Eu pegava aqueles chapeuzinhos chineses ou os bambolês, espalhava ao chão. Colocava ali, por exemplo, 8 em si espalhado. Aí ele pegava um, levava, pegava um. Daqui a pouco tinha só 3, tinha só 2. Ah, às vezes, quando tinha só 2, 3 ou um, ele queria dispersar da própria atividade. Aí eu falava, ó, Vitinhos, ó, mais um bambolê. E aí, qual foi a minha conclusão de tudo isso? Que ele começou a entender que estava acabando. Ou melhor, ele começou a entender quando acabava a atividade. Por quê? Ali no momento tinha ali vários bambolês, tudo muito colorido em si, um quantitativo gigantesco. Tinha um quantitativo gigantesco, e aí, à medida que ele ia pegando os objetos, pegando um aqui, levando lá para o ponto B, pegando outro aqui, levando, ele começava a ver, opa, peraí, tem pouquinho aqui, tá acabando em si. Então era uma motivação para ele terminar a atividade, porque ele começou a entender que acabou a atividade, não tem mais bambolês. E quando não tinha mais, eu apontava, ó, acabou. E eu abraçava ele e parabenizava. Aí, você conseguiu. E ele começou a entender tudo isso. E aí eu comecei a sair de cena. Fica aqui, ó, só de braço cruzado, olhando ele fazer as atividades. Ele ia lá, agachava, pegava o objeto, levava lá. Ele ia aqui, voltava, agachava e levava lá. Eu assim, opa, ele está entendendo quando termina a atividade. E quando terminava os bambolês, ele automaticamente vinha e me abraçava. A gente fazia o toca aqui, comemorava. Aí depois voltava a repetir novamente. E agora vamos trazer algumas conclusões bem bacanas. Antes de trazer a conclusão, você viu como deu certo? Você viu que ali no primeiro vídeo, que é esse aqui que eu mostrei ao início, depois o pessoal poderá... já saiu aqui. Depois o pessoal poderá rever, eu vou deixar por enquanto gravado aí para o pessoal também. O pessoal poderá rever desde o começo em si essa própria estratégia, mas você viu naquele vídeo que envolvia, ao início dessa aula, que envolvia agressividade. E muitas pessoas vão desistir ali. A maioria dos profissionais vão desistir ali, a maioria dos pais vão desistir ali. Poxa, Rodrigo, essa aula tá difícil. Poxa, Rodrigo, não vai ter resultado. Ei, você viu naquela aula o que aconteceu? E aquela aula, para mim, é tranquila. É uma aula normal em si. Teve situações bem mais complicadas. Somente lá atrás, quando ele batia a cabeça na parede. Envolvia agressividade contra o próprio corpo dele, contra a minha pessoa. Era uma aula buscando estratégia para mudar o foco. Tinha momentos que tinha que aplicar a contenção em si. Teve situações que o pai em casa tinha que amarrar no lençol para ele poder se acalmar, para ele não poder ficar batendo no pai, ficar batendo na mãe, quebrando as coisas dentro de casa e se mutilando em si. E ali eu trouxe essa situação pegando um gancho de uma aula em si, quer dizer, de um período de ali praticamente 3, 4 semanas, que envolvia essa agressividade dele querer forçar o vômito, querer ir para o banheiro em si, dele querer me bater em outras pessoas, descontar essa situação no próprio que estava acontecendo com ele, descontar em terceiros, enfim, estava envolvendo questões de agressividade. Rodrigo, medicamento? Medicamento não. Eu, particularmente, sou pelo natural. Eu sou contra o uso de medicamento, exceto para aqueles que precisam. Tem muitos aí que utilizam de forma precipitada. E o medicamento para ele ajudava ele a dormir. Mas quando ele acordava, ficava 30 vezes, 40 vezes mais agressivo. Então, dava um efeito rebote. Não dava certo ali. É uma situação que, para ele, não funcionava. E o que funcionou foi essas atividades físicas. Começamos com aquela situação onde as pessoas não depositam esperança em si. Poxa, Rodrigo, não vai dar resultado, não está apresentando mais nada aqui de resultado, vai ser sempre assim, aula 1, ele apresentando agressividade, aula 2 apresentando agressividade, aula 3, aula 4, e agora, Rodrigo? E agora que eu mostrei os outros 3 vídeos aqui no final para você, que dá certo. Cadê a agressividade? Poxa, sumiu. Está fazendo as atividades bem, está tendo interesse em si, está tendo resultados. E uma orientação que eu trago aqui para profissionais que atendem em 3x3, o que é 3x3? É aquela salinha pequena, fechada. Não só profissionais de educação física, psicólogos, terapeutas em geral, a galera aí em si. Ei, se você vai receber uma situação de um aluno como esse, esquece de atender dentro dessa sala. Ele vai grudar você pelo pescoço. Por quê? Ele tem muita energia. Adolescente, hormônios à flor da pele, porte físico forte em si, você aí magrelão, magrelona,
não vai dar certo. O que você tem que fazer? Achar uma estratégia. Qual é a minha estratégia? Eu não sei o que você vai fazer. Por exemplo, tem um psicólogo que quer fazer uma atividade com um aluno que está apresentando essas comorbidades. 3x3 não dá certo. Aquela salinha 3x3. O que tem que fazer? Compra um tênis e vai para a rua. Vai caminhar. Na caminhada, você vai fazer as intervenções. Por quê? Quando ele está caminhando, quando ele está em um espaço aberto, um espaço maior ou num espaço mais amplo, fazendo caminhadas em si, ele está gastando a energia, ele está reduzindo o tempo ocioso dele, está se ocupando com algo em si, o físico dele está todo tempo atento aqui na questão de, opa, tem um meio fio para mim subir, tem um buraco para desviar, tem um morrinho para subir, então toda a musculatura dele está sendo recrutada para fazer tal função. E você vai encaixar a sua intervenção. Não sei qual é a sua intervenção, o psicólogo vai fazer uma intervenção psicológica em si, ele vai ter que fazer ao meio dessa caminhada. E aí, vai ter dois caminhos. Caminho número 1, 3x3, não vai atingir resultado. Caminho número 2, entender que esse aluno tem a necessidade de movimento, tem muita energia, tem muita força, hormônios à flor da pele, eu vou fazer caminhada com ele, eu vou fazer aqui, seja dentro do meu espaço, seja no corredor do meu espaço, aqui no espaço maior, ou simplesmente eu vou para a rua e ao meio dessas caminhadas eu vou fazer essas próprias intervenções. Uau! Essa é a orientação. O que eu trago aqui para você fica a tarefinha em si. Estamos encerrando a aula. O objetivo é ser direto ao ponto. 30 minutinhos toda segunda-feira, às 6h06. Autismo na Prática com o Rodrigo Brunel. Toda semana, uma nova orientação, uma nova atividade para ajudar pais, profissionais, pessoas que têm interesse na temática do autismo, seja pessoas que já estão aí atendendo o público de TEA, ou pessoas que estão aí querendo entrar nessa área, levar a missão adiante do próprio autismo na prática. Toda semana eu trago uma tarefinha. Trago aqui, por exemplo, hoje eu trouxe aqui uma orientação de uma situação de agressividade, onde eu desenvolvi uma estratégia para reduzir o tempo ocioso, trabalhando o ponto A e o ponto B com um simples objeto. Quando eu falo o bambolê, pode ser uma bolinha de tênis. Quando eu falo o bambolê, pode ser uma bolinha de piscina daquela de plástico. Quando eu falo bambolê, pode ser um carrinho da Hot Wheels. Quando eu falo bambolê, pode ser uma miniatura, um leãozinho, um tigrezinho, um dinossauro, pode ser um papelzinho amassado, pode ser qualquer outra coisa. Não precisa levar isso como uma receita de bolo. Utilize a criatividade para você fazer as adaptações aí. E a tarefa é, pega essas estratégias e leva aí para o seu campo de atuação, leva aí para o dia a dia. Não quer dizer que vai dar certo, mas eu tenho certeza que com alguns vai dar certo. E esse alguns, poxa, já valeu a pena do meu investimento, do meu tempo aqui para trazer essa orientação. Faz isso. Pegue essa orientação e coloca a mão na massa. Tenho certeza que algum resultado vai aparecer no dia a dia. Eu me despeço aqui. Um excelente dia a você. Fique com Deus. Um forte abraço e se vimos aí na próxima aula. Se tem alguma perguntinha, alguma sugestão para a próxima aula, deixa nos comentários aqui, eu vou responder. E meu objetivo aqui é criar uma comunidade beta, ou seja, a gente vai estar crescendo juntos em si. Você vai trazer orientações de conteúdos em si, sugestões de temáticas. Eu vou estar criando aqui um baita conteúdo que vai estar ajudando você e várias outras pessoas aí em todo o Brasil, em todo o mundo. Deixa seu comentário, deixa sua perguntinha aqui e sugestão para um próximo tema. E também pega esse vídeo na sequência e compartilha aí no grupo de WhatsApp, lá na sua rede social, para a gente poder aí atingir o máximo de pessoas possíveis. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula.